No vídeo de hoje você vai descobrir o novo ativo que a gente colocou na nossa carteira pública aqui do nosso canal. Se você quiser saber, fique até o final. Para quem não me conhece, eu sou o Clinton. Para quem me conhece, eu também sou o Clinton. É nóis e tamo junto. E aqui comigo... E aí, pessoal, como vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Ariane Oliveira, sou analista CNPIT. Estou aqui junto com o meu grande sócio amigo Clinton para poder mostrar aí como é que está a nossa evolução da nossa carteira CDI, um truque do nosso título, né, na carteira do dinheiro inteligente, para saber se tá valendo a pena estar junto com a gente ou não, né? E eu não sei se os resultados dessa vez foram bons não, viu, Clinton? Eu tô meio triste, eu tô meio para baixo. Como é que foi essa carteira? Pois é, a gente tem, né, a nossa filosofia de ficar na ideia de exposição, né, um pouco em real, um pouco em dólar. Eu acho que isso é o básico de todo mundo. A nossa carteira pública aqui no canal não vai ter renda fixa, como vocês já sabem, né, nos outros vídeos a gente falou, não por não ter, é simplesmente porque a ideia da renda fixa, a gente prefere usar a renda fixa do que investir em renda fixa. Então, todo o nosso capital que a gente vai aportar aqui dentro da carteira, ele fica numa renda fixa de liquidez diária, né? Quando a gente enxerga alguma grande oportunidade no mercado, a gente vai lá, resgata e compra um pouquinho aqui para nossa carteira pública, que vai ser montada, né, apenas com renda variável. A gente tem a ideia de ter 50% em real, 50% em dólar, né? E aí a gente vai usar os nossos conhecimentos para poder pegar o melhor time, tanto dos ativos teoricamente dolarizados, quanto os melhores momentos para a gente pegar o time dos ativos em real. Beleza? Eu não sei se vocês têm acompanhado por aí os últimos dias, né? Especificamente as últimas 2 semanas, mas a gente tem visto os mercados lá fora recuando fortemente. Questões políticas também, do próprio Estados Unidos, né? Essas questões de tarifas comerciais e tudo mais. E tudo isso fez com que os mercados de renda variável saíssem. Justamente quando vem a incerteza, quando vem o medo, a galera resolve sair e ir para renda fixa, ou às vezes uns ativos mais seguros, como o próprio ouro, por exemplo. E a gente, tendo o olhar de investidor e o olhar de traders também, nós estamos com olhos de gavião, justamente para descobrir as melhores oportunidades durante este momento. Não obstante, por isso mesmo a gente resolveu fazer alguns aportes na semana passada, né, Clinton? Eu viajando, tentando dormir 5 horas do cruzamento, mas o Clinton metralhando minha cabeça, bora comprar. É isso. Como ficou, né, a nossa posição? Hoje, a nossa ideia é que a gente tenha 50% em real, 50% em dólar. No começo da nossa carteira, o dólar estava 6,30. Então não fazia sentido dentro do nosso modelo, né, dentro do que a gente tinha de conhecimento, aportar em dólar, porque o dólar teoricamente estaria caro. Só que a gente teoricamente não pode deixar de ter dólar. A gente sempre vai ter um pouquinho exposto, tanto no mercado americano, a gente sempre vai ter um pouquinho exposto em criptomoedas, sempre um pouquinho exposto, né, ao próprio dólar, exposto aqui na nossa bolsa brasileira. E dentro de tudo isso, a gente vai conseguir, de fato, escolher as melhores opções de acordo com cada momento. No começo da nossa carteira, não era um momento tão interessante investir em dólar, em ativos dolarizados. Então, a gente comprou 30% da nossa carteira em dólar, 70% da nossa carteira em real. Só que agora, o cenário já está mudando um pouco. Como a gente teve o dólar caindo, o dólar sai de 6,30 e bate 5,70, a gente começou a aumentar um pouquinho a nossa exposição em dólar. Então, a gente hoje, né, a nossa carteira, ela está composta por 65% em real e 35% em dólar. O aporte que a gente fez agora, 2 semanas atrás, mais ou menos, a gente fez comprando IVVB11, a gente comprou R$ 2.500 de IVVB11, aproveitando essa queda do S&P 500 atrelado ao dólar. Comprou R$ 2.500 de Hash11, que é um ETF, né, que vai replicar o índice de criptomoeda, Bitcoin em sua maioria, também de forma dolarizada. E a gente fez um aporte novo, que é um ETF chamado Dólar 11. É um ETF que ele vai replicar o nosso dólar aqui. Então, se o nosso dólar subir, esse ETF vai subir. Se o nosso dólar cair, provavelmente o nosso ETF vai cair. Então, esse foi o ativo que a gente comprou. A gente comprou R$ 5.000 em dólar 11 e a gente, né, decidiu ficar exposto dessa forma no aporte desse mês, desse começo de mês. E aí a gente balanceando toda a nossa carteira, ficou 65% em real e 35% exposto ao dólar. A ideia, como eu falei, é que em algum momento a gente tenha 50% em real, 50% em dólar. Beleza? Então, só para fazer um breve resumo para vocês, né? A gente já tem avisado isso já tem noticiado para vocês, né, em algumas aulas anteriores. O IVVB11, ele replica as 500 maiores empresas do S&P 500, mas ele também é variável ao dólar. Então, por exemplo, se lá fora o S&P subir 1%,
mas aqui o dólar cair 1%, no final mais 1% lá fora, menos 1% aqui, a gente fica zerado, netado em VVB11. Da mesma forma, hash 11 é como a gente estivesse replicando o valor do Bitcoin lá de fora, mas em reais. Então ele também é variável ao dólar. Então se o Bitcoin subir, mas o dólar cair, no final a gente vai praticamente netar essa variação toda, né? Mas justamente é uma forma que a gente encontrou e a forma mais fácil, inclusive, para a grande maioria dos investidores estarem imposto ao dólar. Porque em contrapartida, se a gente vê o dólar aqui subindo e também esses ativos lá fora subindo, nós vamos ganhar nas duas pontas, certo? Certíssimo. Então é isso. E a ideia do dólar 11, como ele não tem nenhum outro vínculo atrelado, ele vai ser 100% dólar. Então se o dólar sobe 2%, o nosso ETF também vai subir 2%. Se o dólar cai 2%, o nosso ETF também vai cair 2%. Ele é diferente do IVVB11 e do Hash 11. O Hash 11 vai ter o Bitcoin e outras criptomoedas fazendo esse contraponto. Assim como o IVVB11, igual a Ari explicou, né? Vão ter lá as 500 empresas do S&P 500 fazendo esse contraponto em relação à parte dolarizada da nossa carteira. Bom, então aqui só para a gente resumir como é que está a nossa carteira hoje, vocês vão ver aí passando na tela. Nosso valor atualizado de carteira hoje se encontra em R$ 113.575. A gente tem aí o pagamento de provento que já estão provisionados, alguns já caíram inclusive, mas o restante está provisionado já no valor de R$ 2.289. Isso aí está resultando numa variação de carteira de proventos no seguinte: os ativos a gente teve uma perda de menos R$ 1.425, em comparação a gente teve aí um ganho de R$ 2.289 de provento. A gente ainda tem um caixa de R$ 764, tudo isso está resultando num valor final de R$ 1.628 e a nossa rentabilidade está no total de 1,42%. No momento, estamos perdendo para vários índices aí. Você quer noticiar os índices que a gente está perdendo, Clinton? Vamos lá. A gente está perdendo para o nosso queridíssimo Ibovespa, né? O Ibovespa subiu 4% desde a criação da nossa carteira. O que isso significa? Se a gente tivesse comprado apenas BOVA 11, provavelmente a gente estaria melhor. Mas, foi o que eu falei, a gente precisa diversificar. E a gente está, teoricamente, positivo ali 1%. Então, é o que a gente quer. Em contrapartida, o nosso dólar está caindo 6% desde quando a gente comprou. Justamente por isso, a nossa escolha lá no começo da carteira foi ter mais real do que dólar. Porque provavelmente o dólar, a gente está vendo, né? Está caindo 6% em relação ao início da nossa carteira. O nosso IFIX, a gente também não tem fundos imobiliários. A princípio, a gente não vai ter fundos imobiliários na nossa carteira. Pode ser, né, que no futuro a gente coloque alguma coisa em fundos imobiliários. No momento, a gente não acha tão interessante. A gente vê outras oportunidades melhores dentro da bolsa, o que não mostra isso, né? O nosso IFIX, desde quando a gente criou, ele subiu 6%. Tá dando um banho na gente até o momento, né? O S&P 500, que vão ser ali as 500 maiores empresas listadas na bolsa americana, está caindo 8%. Então a gente está muito melhor do que o dólar, muito melhor do que o S&P 500. E o nosso queridíssimo Bitcoin, né? Transformando o Bitcoin em real, ele teve uma desvalorização desde quando a gente criou a carteira de 21%. Então a nossa carteira está ali no contraponto, está ali no meio termo. A gente está melhor do que o dólar, melhor do que o S&P 500, a bolsa americana, melhor que o próprio Bitcoin. Só que a gente está perdendo até o momento para o nosso Ibovespa e perdendo até o momento para o nosso IFIX. O que isso não muda nada, na verdade, né? se a gente analisar aqui, né, Clinton, nós estamos muito bem nos ativos que estão posicionados em reais, né? Porque se a gente for olhar aqui, a nossa rentabilidade da carteira total aqui, a nossa média está em torno de 9% de valorização. O que a gente está perdendo mesmo são os ativos lá de fora. O que não é tão mau sinal, né? Porque se a gente fosse seguir a maioria dos gurus que estavam falando lá no final do ano que o negócio só ia piorar e que a gente tinha que comprar dólar, graças a Deus a gente não escutou, né? Exatamente. A nossa parte em real da nossa carteira vai muito bem, obrigado. O que jogou a nossa carteira para baixo foi, de fato, a nossa exposição em dólar, nossa exposição em criptomoedas e a nossa exposição ao mercado americano. Para você entender que as narrativas que são criadas, né? Eu tenho que tirar o meu dinheiro do Brasil e mandar tudo para os Estados Unidos. Eu tenho que comprar criptomoedas. Nem sempre vai ser uma verdade absoluta. Você tem que ter um pouquinho de cada coisa. Justamente por isso, a nossa ideia aqui, a nossa filosofia é ter 50% em real, 50% em dólar. E aí, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o time do mercado que a gente acredita, a gente vai comprar um pouquinho mais de dólar. Pode ser que em algum momento a gente tenha 60%, 70% em dólar. Pode ser que em algum momento a gente tenha 60%, 70% em real, que é exatamente o que está acontecendo agora. E aí a gente vai variando, né, de acordo com cada mês, cada dia que a gente vai passando, né? O nosso IPCA, concluindo aqui, durante o período, teve um aumento, né, de 1,31% e o CDI
CDI 2,31%. Perder para o CDI no curto prazo faz parte, as oscilações, né? O ideal é que no prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, no médio de fato e longo prazo, a gente precisa de fato bater o CDI. Senão não faz sentido a gente correr todo esse risco em vão. Beleza? Lembrando que tudo aqui que a gente apresenta para vocês, nada disso é uma recomendação. Nós estamos utilizando deste modelo que a gente está apresentando para vocês para mostrar que a gente consegue aliar o melhor dos dois mundos, que é justamente a análise fundamentalista e a análise técnica, e como um consegue potencializar o outro se unidos da melhor forma possível. Inclusive é o que a gente trata na nossa mentoria individual com cada aluno, a construção de uma carteira de médio e longo prazo. Eu espero que esteja sendo aqui muito benéfico para os amigos e acho que é isso, né? Até a próxima. Tem só uma fofoca. Posso contar a fofoca ou não posso? Nem eu sei a fofoca. Sabe? É só para quem ficou até o final do vídeo. A gente vai organizar para fazer aportes dentro da carteira de forma semanal, até para vocês terem conteúdo e acompanhar de forma melhor a nossa carteira. A gente vai estipular um valor tranquilo ali para a gente aportar toda semana e até aproveitar todo esse momento que a gente está tendo de queda no mercado americano, queda no mercado de criptomoedas. Pode ser que a bolsa em algum momento também dê algumas grandes oportunidades para a gente conseguir aportar de forma semanal, né? E não ficar preso apenas um vídeo por mês e vocês ficarem aí sem saber o que está acontecendo. É uma forma da gente atualizar vocês, né? Cada vez mais, e a gente ficando cada vez mais próximo para saber o andamento dessa carteira. Se de fato essa carteira vai ser vencedora no médio e longo prazo ou se ela vai ser uma carteira perdedora. Eu espero que ela seja uma carteira muito vencedora aí no médio e no longo prazo. E lembrando também que a gente tem, né, o nosso grupo que a gente vai dar a nossa aula 17 de março, agora, né? Uma aula para todo mundo. E a gente vai fazer 3 dias de pregão ao vivo, operando ao vivo. Tanto a Ari quanto eu, a gente vai bater papo, vai poder explicar para vocês as melhores regiões dentro do nosso modelo, como a gente interpreta, né? Seguindo os conceitos de oferta e demanda. Então, se você quer fazer parte, o link está aqui embaixo. Você vai ser direcionado para o nosso grupo do WhatsApp e você vai poder operar, participar de forma 100% online e gratuita dos nossos 3 dias. Você vai assistir a aula dia 17 e aí você vai participar do nosso pregão dia 24, 25 e 26. É isso, Ari? É exatamente isso. Vejo todos vocês lá para ver naquilo que a gente chama de quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. Tamo junto. Brigadão pela presença de vocês, todo mundo que chegou até o final. Tamo junto. Grande abraço, um beijo e fui. Até mais.